E vamos nós para Gênesis. Gênesis capítulo 24. Mateus, fiquei sem água. Se puder, eu agradeço, pedir a alguém que me faz muita falta mesmo. Gênesis capítulo 24, eu quero ler do versículo 1 ao 14. Já preguei em mensagem passada, 2 ou 3 semanas atrás, sobre os versículos 1 a 6. E não vou repetir, obviamente, apenas uma rápida recapitulação. Aí vamos nos concentrar um pouco do 7 ao 14. Então, Gênesis 24, de 1 em diante, diz assim: Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo o que possuía: põe a mão por baixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. Mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Disse-lhe o servo: talvez não queira a mulher seguir-me para esta terra. Nesse caso, levarei teu filho à terra de onde saíste. Respondeu-lhe Abraão: cautela, não faças voltar para lá, meu filho. Agora vai começar o trecho que nós vamos abordar hoje. O Senhor, Deus do céu, que me tirou da casa de meu pai e de minha terra natal, e que me falou e jurou, dizendo: à tua descendência darei esta terra, ele enviará o seu anjo que te há de preceder, e tomarás de lá a esposa para meu filho. Vamos ficar aí, vamos orar ao nosso Deus. Santo Deus, nosso bom Pai, obrigado pelo privilégio de mais uma vez expor a Tua palavra, e que ela nos ensine para os dias de hoje um ensino verdadeiro, muito mais importante do que o ensino de Harvard, de Oxford e Cambridge, da USP. Muito mais importante para as nossas vidas, olhando para as nossas vidas como uma oportunidade de Te agradar, de colecionarmos tesouros no céu. Este é o verdadeiro ensino, cada vez mais desprezado hoje por essas grandes universidades, já há mais de um século, deixado de lado, dando preferência às ciências evolucionistas e pagãs, que se revestem de caráter científico e genial e filosófico, que atrai a quem não tem a luz do Evangelho. É que nós saibamos valorizar uma simples passagem dessa, que nos ensina ouro em pó, para uma vida que Te agrada e uma vida que ama o próximo, porque este é o resumo de toda a lei. Em nome do Senhor Jesus Cristo te pedimos e agradecemos. Amém. Obrigado. Dos versículos 1 a 6, então nós vimos que Abraão manda buscar uma esposa para Isaque, lá na terra de onde ele tinha vindo. Ele não queria que Isaque casasse com as mulheres cananéias locais, e o propósito era casar com uma parente, preservando a raça dos judeus iniciada com ele próprio, Abraão. Então, lembrei que ficava estabelecido o importantíssimo princípio da separação. Expliquei bem e eu mostrei que no Novo Testamento esse princípio da separação não somente foi mantido, mas bastante enfatizado por Deus quanto à igreja, não mais com relação de Israel com outros povos, mas agora do seu povo peculiar, espiritual, que é a igreja,
Falei muito da questão da separação. Aliás, falei tanto que comeu o tempo da pregação todo e eu não pude continuar no versículo 7, que agora nós chegamos então. No versículo 7, nós vemos uma atitude típica do pai da fé, que Abraão é. Quando o servo pergunta, e se ela não quiser vir, a moça lá, se eu vier encontrá-la, eu posso levar Isaac para lá? Não, de jeito nenhum. Então ele não queria nem que Isaac casasse com a moça local, nem queria que ele fosse para lá, nem para casar com uma parente. Ele queria que Isaac casasse com uma parente que viesse para a terra onde Deus tinha prometido dar a ele uma descendência, uma terra, um reino e tudo mais. Então Abraão diz, olha, o Deus que me providenciou tanta coisa, apareceu em mim, me falou, mandou vir para cá, me deu este tal filho Isaac de maneira miraculosa, ele vai fazer o resto, não é possível, ele vai providenciar alguém, aliás, ele vai mandar um anjo logo antes de ti, meu servo, antes, para providenciar isso aí. Ele vai me abandonar agora e ele vai deixar a promessa que ele mesmo fez dar em nada, se a nossa raça, que ele prometeu que viria de mim, a minha descendência, já foi contaminada logo, estragada, misturada logo no segundo, que eu sou o primeiro, Abraão falando, e o segundo, Isaac, não. Eu quero comentar duas coisas aqui. Primeira, esse é o tipo de atitude que honra a Deus. Em assuntos, quando o crente fica tentado a achar que Deus vai abandoná-lo, ou já está o abandonando, e que Deus não está sendo tão benéfico ou tão misericordioso como ele achava que Deus seria, e tantos momentos baixos na fé, que todos nós nos encontramos às vezes, creio eu que uma atitude que honra a Deus é exatamente esta de Abraão. Quer saber de uma coisa? Se Deus já fez tanto por mim, como diz Paulo, enquanto eu era pecador, antes de eu existir, inclusive, Deus mandou o filho dele morrer numa cruz por mim, e ele veio e morreu mesmo, sofreu muito, voltou aos céus, e enviou o Espírito Santo dele para falar ao meu coração duro e empedernido, com o qual eu nasci já no pecado, cego, e Deus me deu um coração amolecido pelo próprio Espírito Santo dele. Deus tirou a minha cegueira e me fez enxergar Cristo pela fé. Deus já fez tanta coisa espetacular comigo, miraculosa, maravilhosa, que eu não consigo nem explicar. Me salvou. Já estou nas mãos de Cristo e ninguém pode arrebatar, diz Cristo, um crente das mãos dele. Será que Deus vai parar aqui comigo? Vai me abandonar? Vai me deixar perecer de alguma forma? Não, de jeito nenhum. Eu posso estar em baixa, mas eu não vou permitir que o tamanho de Deus na minha mente fique do tamanho do meu ânimo hoje, que é deste tamanhinho. Então, quando o meu ânimo diminui e a minha própria fé diminui, o meu Deus vai diminuir também? Não, vai não. Olha, meu servo, eu não sei o que Deus vai fazer por lá, mas Ele vai mandar um anjo. Agora, não me pergunte o nome do anjo, quantos dias o anjo vai chegar antes de você, como é que esse anjo vai atuar lá, eu não sei. Eu sei o seguinte: Deus vai fazer esta obra, porque é o mesmo. Interessante é que ele disse aqui, o mesmo Deus que fez isso com ele, que me disse que estabelecia descendência comigo, o mesmo Deus. Isso é coerência em Deus. Então honra muito a Deus você confiar na coerência dele, não a sua, porque às vezes o próprio Deus parece incoerente. Você deve ter notado isso. Todos nós já notamos isso, especialmente em momentos em que a gente quer
infelizmente, usar demais o raciocínio humano e a tal da inteligência humana que nós temos, que Deus tanto despreza, quando ela é utilizada contra Deus, e para duvidar de Deus, e para questionar de Deus. Pouca coisa eu acho que há que irrita mais a Deus quando nós queremos usar a inteligência que Ele nos deu, o raciocínio que Ele nos deu, para questioná-lo. Mesmo quando ele parece incoerente, que parece, muitas vezes. Mas na hora que você coloca a sua inteligência entre você e Deus, você está idolatrando a sua inteligência e o seu raciocínio, está usando de maneira péssima algo espetacular que Deus lhe deu, quando lhe fez imagem e semelhança dele, que é a sua capacidade de raciocínio, de aprofundar em algumas coisas. Aí você confunde isto, e quer utilizar isto de uma maneira exagerada, e começa a questionar a coerência de Deus, o acerto de Deus, os atributos de Deus de uma maneira geral. Abraão não se permitiu isso. Não, o mesmo Deus que apareceu a mim e me disse que ia me dar uma descendência, ele é coerente, ele vai fazer alguma coisa para que Isaque não vá para lá e nem case com uma mulher aqui que não seja do meu sangue. Vai casar com a mulher do nosso sangue e é aqui. Bonito demais. Procure honrar a Deus desta forma. Deus já fez muito por mim, muito. Ele não vai parar aqui, não. Mesmo que aparentemente ele esteja desistindo de você, não está, meu irmão ou minha irmã. A segunda observação é cuidado para você não aplicar esse princípio em detalhes do dia a dia. Eu falei aqui em momentos de uma fé fraca, Deus está me abandonando, eu não estou me sentindo tão seguro que eu vou de fato para o céu, coisas existenciais ligadas à fé e com base na palavra que nós temos do nosso Deus. Agora, você chegar e dizer assim, não, Deus já me fez muito por mim, já me elegeu, já me salvou, mandou Cristo, mandou o Espírito Santo, já... É claro que eu não vou perder essa concorrência pública que eu vou entrar e não vou perder esse negócio. É claro que Deus não vai deixar eu ter prejuízo nisso aqui. Não, eu vou quebrar. Cuidado. Não, o mesmo Deus que já fez tanto por mim não vai deixar que esse exame dê um câncer. Não, ele não vai fazer isso comigo. O Deus que me ama tanto, que me salvou, ele não vai fazer isso. Ele não vai permitir que o meu filho se desvie, ou minha filha, e venha envergonhar meu nome aqui nesta terra. Não, Deus não vai fazer isso comigo, de jeito nenhum. Eu estou falando em coerência de Deus, agora começou a errar tudo, e aí misturou tudo. Muito cuidado. Você pode usar a coerência para Deus, ou confiar na coerência dele, mesmo que seja diferente da sua, quando você está com base em alguma coisa revelada nas Escrituras, ou por ele próprio, Deus, como Abraão tinha muitas revelações do próprio Deus. Então não tenho dúvida que quando Abraão disse isso aqui, é porque ele sabia, Deus havia dito para ele de alguma forma, e ele confiou na palavra. Ah, mas Deus não aparece hoje para mim para dizer essas coisas. Se não aparece para dizer coisas particulares da sua vida, não diga que Deus vai fazer com toda certeza, porque isso é a sua vontade, é o seu pensamento, não é Ele que disse. E é muito perigoso um crente empenhar o nome de Deus em alguma coisa que Ele não disse de uma maneira específica na sua vida. Então, quem disse que Ele não vai permitir uma doença, um problema financeiro, um problema familiar? Sim, vai e permite. Muitas vezes até como prova a nossa fé. Então, sempre confira na Bíblia o que você pode dizer. Versículo 8. Eu disse que um dia jogar o iPhone fora, desliguei. Só que não joguei fora, nem estou usando porque eu me esqueci. Então, agora vocês aguentam. Caso a mulher não queira seguir-te, ficarás desobrigado do teu juramento, entretanto, não levarás para lá meu filho. Opa, meu raciocínio diz que Abraão se contradisse.
Você é um gênio, parabéns. Jogando já, estragando a beleza do versículo 7. Abraão fez e desfez. Se a mulher não quiser vir, então ele já está admitindo que talvez não é bem assim. É óbvio que não tem nada disto. Tudo que Abraão queria aqui no versículo 8 era acalmar o pobre do servo. Ele estava angustiado, que Abraão queria que ele fizesse um juramento com a mão embaixo da coxa do Abraão. Não se sabe muito bem como era esse costume na época, os estudiosos aí não sabem, tem alguns indícios, mas é óbvio que era um costume da época, pelo menos de Abraão, ou das pessoas ali ao redor dele, ou de onde ele veio, não sei, mas alguma coisa era muito forte quando envolvia um juramento debaixo da coxa da pessoa. Então esse servo ficou assustado, porque ele sabia o que significava fazer um juramento deste padrão, deste quilate, e ele ficou tenso. Abraão viu a tensão dele e disse: mas quanto à sua parte, só faltou dizer isso não é com você, deixe isso comigo, isso não é com você. Então, se ela não quiser vir, não encontrar ninguém lá, você está desobrigado. Senhor Abraão, eu cheguei de mão abanando que a mulher não quis vir de jeito nenhum, mas você jurou. É só isso que Abraão quis dizer: não vai ter isto. Você chegou a ser a mulher para Isaac? Cheguei, porque não encontrei ninguém, e quando eu encontrei, ela não quis vir de jeito nenhum. Ok, cumpriu sua palavra, não precisa dizer mais nada. Pronto, é isto aqui. E é bom nós vermos a importância que o servo deu ao compromisso que ele assumiu solenemente com Abraão. Quando um médico faz o juramento de Hipócrates, por exemplo, aquilo é sério. Quando um marido faz um compromisso perante sua noiva, na hora de um casamento, independente, na religião que for, porque o casamento é uma instituição de Deus para a humanidade, ele está assumindo um compromisso muito sério de ser fiel a ela, de tratá-la bem, de cuidar dela. E a mulher está fazendo um compromisso muito sério diante do Criador, diante da sociedade, dos parentes, muito sério, de dizer que vai ser fiel a Ele, nas dificuldades, nas vacas magras e vacas gordas, no tempo bom e no tempo difícil. São compromissos, e muitas vezes o mundo se esquece dessas coisas. Mas aquele compromisso que você fez, rapaz, aquele juramento lá, não vale nada, não quer dizer nada. Aí olha para o crente, pronto, aí pelo menos a gente poderia pensar, agora não tem mais esse perigo de um crente não honrar um compromisso que ele fez diante de Deus, que ele conhece agora Deus através de Jesus Cristo, ele conhece. Então ele vai saber o tamanho do juramento que ele fez e dos compromissos que ele assumiu, desde coisas enormes como esta que eu estou falando, como um casamento, como uma profissão, honrar uma profissão, coisa desse tipo, mas até no dia a dia, seja o vosso sim e o vosso não, honre. Então me chamou a atenção a angústia deste servo em querer honrar o que ele estava prometendo ao chefe dele, ao patrão dele, a ponto de Abraão dizer: eu sei que isso não vai acontecer, porque Deus vai providenciar, mas se você não tem a fé que eu tenho, embora Abraão não disse isso, mas se você não tem a confiança que eu tenho, Deus não falou com você como falou comigo, sei lá por quê, você está angustiado, pois está liberado se você não conseguir, porque viu a angústia do outro lá. Você se angustia quando não cumpre um compromisso? Quando você não honra a sua palavra, com a sua mulher, com o seu marido, com as pessoas com as quais você trabalha, sejam pessoas que você comanda ou que você é comandado por elas, não importa. Fica a pergunta: você é um honrador de compromissos?
E agora, indo para a parte mais básica que pode existir, o compromisso que você assumiu com Cristo, de ser alguém que honre o nome dele em todos os detalhes possíveis da sua vida. Qual é o tamanho? Não foi embaixo da coxa de Cristo que você fez um juramento, um compromisso. Foi empenhando o sangue dele e mostrando a todo mundo que você confia no sangue dele, na capacidade do sangue dele lhe salvar. Seu compromisso assumido publicamente como um crente está em cima disto. Cuidado com o que você faz com o nome de cristão nas costas. Versículos 9 e 10. Com isso, pôs o servo a mão por baixo da coxa de Abraão, seu senhor, e jurou fazer segundo o resolvido. Tomou o servo 10 camelos do seu senhor, e levando consigo de todos os bens dele, levantou-se e partiu rumo da Mesopotâmia para a cidade de Naor, onde hoje é o Iraque. Então o servo jurou, seguiu viagem, levando presentes ricos a Abraão. Abraão era um homem riquíssimo. Os versículos 11 a 14, chegando lá em Naor, que talvez seja a mesma Harã, de onde Abraão saiu na segunda etapa da viagem dele, que a primeira ele estava em Ur, da Caldeia, mesma região, mas ele saiu de Ur, ficou em Harã algum tempo, quando o pai morreu, então ele foi para a terra prometida. Mas agora vamos nos concentrar até o final, rapidamente, na oração interessantíssima que esse servo de Abraão fez. Fora da cidade, fez ajoelhar junto a um poço de água, ajoelhar os camelos junto a um poço de água à tarde, hora em que as moças saem a tirar água. E disse consigo, ou seja, orou para si próprio, orou baixinho: ó Senhor, Deus de meu senhor Abraão, rogo-te que me acudas hoje e uses de bondade para com meu senhor Abraão. Eis que estou ao pé da fonte de água, e as filhas dos homens desta cidade saem para tirar água. Dá-me, pois, que a moça a quem eu disser, inclina o cântaro para que eu beba, e ela me responder, bebe, e darei ainda de beber aos teus camelos, seja a que designaste para o teu servo Isaque. E nisso verei que usaste de bondade para com o meu Senhor. Alguns pontos nesta oração deste servo. Primeiro, a humildade dele, quando ele disse: ó Senhor, meu Deus, não disse, Deus de meu senhor Abraão. Então significa que ele não era um fiel a Deus? Não significa não, ele era sim, certamente, um crente em Jesus, não em Jesus Cristo no sentido que nós usamos a palavra hoje, mas um crente na palavra de Deus, na pessoa de Deus, sim, um homem que cria em Deus e temia a Deus, certamente, mas ele não se achou digno de dizer meu Deus, ele disse Deus do meu senhor Abraão, como se reconhecendo que Abraão fosse maior do que ele, que era, nesse contexto do plano de Deus para Israel, através de Abraão e tudo mais, é lógico. E ele então parece que se sentiu pequeno, quando pensou em Abraão, Isaque, no que estava envolvido no plano de Deus, já no histórico de Abraão até aquele ponto, ele se sentiu um pingo neste belo plano, diz Deus do meu senhor Abraão. Sabe que é bom se sentir um pingo? Nunca é mal você se sentir um pingo, um grão de areia. Tem a hora de uma certa ousadia de fé, tem uma hora de uma certa ousadia no serviço, sim, mas lá dentro do coração tem os momentos, e muitas vezes é muito benéfico se sentir assim, se sentir pequeno diante de Deus
e pensar em certas pessoas que você considera acima de você em termos de vida cristã, em termos de envolvimento nas coisas de Deus, e você pensar, Deus, Senhor, Deus de Charles Spurgeon, é o mesmo Deus meu, dá um certo conforto. Homem daquele, confiou tanto em ti, e eu estou aqui vacilando um pouco, é o mesmo Deus. Então é muito bom, é válido você se escorar um pouco na fé de outros, nunca para ser salvo, claro, é absolutamente pessoal, mas em momentos de confiar, quando está envolvido em algo complicado, difícil, muito grande para você, e você se sente quase esmagado pela circunstância em que você está, pense no maior do que você, pense num Calvino, pense num Lutero, e pense em pessoas até mais recentes que você pode pensar e dizer, tu és o Deus dele, ele confiou em ti, e era um caba bom, homem firme, seguro, ou até uma mulher de uma grande fé, tu és o Deus dela, né, Senhor? Pois é, o meu Deus, pois me ajuda nisto, olha para ele, pelo menos, se não for para mim, que eu sou um grão. Eu acho muito bonito, muito bonita essa atitude dele. E às vezes, curiosamente, tem acontecido na minha vida de pensar, tu és o Deus do fulano, tu és o Deus do fulano. Ele confiou em ti, muito, eu sei, eu conheço a vida dele. Então, olha para mim também, que eu sou amigo dele, do fulano. Eu não sei se eu estou dizendo uma coisa estranha para vocês, como se quisesse conquistar um espaço especial aos olhos de Deus por ser amigo de alguém, ou conhecer bem alguém que aos olhos de Deus, ou aos olhos das pessoas, é um testemunho vivo de fé e coisa assim. Mas, num certo sentido, é se escorar um pouco no outro, sim, porque nós somos muito fracos. Então, saber se escorar uns nos outros, acho que é sabedoria em vez de fraqueza. Poderia falar muito disso, não vá se escorar no serviço do outro, do trabalho do outro, ele que faça, que eu não sei fazer, já é outra história. Mas de uma maneira muito particular aqui, com um pente fino aqui em cima do que esse servo, a atitude dele, é isso que eu tenho para compartilhar com vocês. O Deus dos grandes heróis da fé é o nosso mesmo Deus. Segundo ponto é que ele foi muito claro e direto. Ele disse, me acudas hoje. Interessante, não é? Me acudas amanhã, depois da manhã, ao longo da minha vida, me acudas hoje. Eu estou no sufoco hoje, Senhor Deus. De Abraão, mas meu também, dessa pulgazinha aqui. Pois me ajuda, me acorde. Diga para Deus claramente que você está angustiado. Mas, pastor, a palavra para mim angustiado é pouca, é pequena, eu estou mais do que isso. Pois diga para Ele. Diga para Ele, fale com Ele, seja específico, seja claro. Acho que eu já tenho dito aqui que às vezes pessoas conversam comigo e abrem o coração e contam coisas muito pessoais, e que vem de dentro daquela pessoa, do irmão ou irmã, e eu digo, às vezes eu digo, já disse isso para Deus? Como? Você já disse isso para Deus, com essas palavras exatas que você está me dizendo, você está abrindo o coração, você não sabe o bem que isso está fazendo a você, abrir para alguém que você considera um irmão em Cristo, que pode lhe ajudar com alguns conselhos e tal, pois você já disse isso para Deus. Não, mas não vem me dizer que é porque Deus já sabe, que não precisa dizer que antes de você falar, já, não, isso não cola, meu irmãozinho, ou minha irmãzinha, não cola. E eu sei que você não está fazendo isso, não é como subterfúgio, não é uma desculpa, não. Eu estou lhe ajudando, tentando lhe ajudar, dizendo assim, abra em oração, só você diante de Deus, abra, fale diante de Deus,
abra, seja claro, seja específico, se é angústia em angústia, se é depressão em depressão, se está desconfiando dele, se está achando que ele não está sendo muito fiel, diga para ele, diga com respeito, diga com temor, com reverência, mas diga para ele. E Senhor, eu preciso de ajuda, é hoje. Não estou te exigindo, não estou te dando ordens, não, mas eu estou colocando o tamanho da minha necessidade, da minha fragilidade. Eu não aguento até amanhã não, Senhor. Diga para Deus. O homem lá disse. Terceiro, não sei se vocês notaram, quando ele intercede por Abraão, uses de bondade para mim. Não. Uses de bondade para com meu senhor Abraão. Claro que ele tinha pedido bondade para ele próprio, claro, quando ele disse, me acudas hoje, é óbvio, ele pediu bondade para ele, poder, misericórdia, para ele próprio, mas ele não perdeu de vista o objetivo maior que ele estava fazendo lá. Ele não estava desempenhando um papel ou um compromisso para ele próprio, não era ideia dele estar lá, buscando uma mulher para Isaac, não, a ideia era dele, era de Abraão, a ordem foi de Abraão, e quem estava mais envolvido nisso era Abraão, do que ele próprio. Abraão já tinha até liberado, se a mulher não quiser ir, você chega lá de mão vazia, está liberado, mas senhor Abraão vai estar complicado, se não levar uma mulher para o filho dele, mulher daqui, parenta dele. Use de bondade para com meu senhor Abraão. Então, ao mesmo tempo em que ele pede ajuda a si mesmo, ele pede pelo Senhor dele. Ele está com um olho nele próprio e um olho em Abraão. Excelente receita para a oração. Um olho em você próprio, absolutamente razoável, correto, digno, você dedicar parte da sua oração para você próprio. Mas não saudável você olhar tanto para si próprio que esquece do outro, do vizinho, do irmão, do inimigo, do amigo. Então fica a sugestão, o critério para você adotar em suas orações: um olho em si mesmo e um olho no outro. Quarto, essa é quase engraçada, ele informa detalhes a Deus. Senhor, é o seguinte, eu estou aqui, já cheguei na cidade tal, sabe, repórter, quando vai dizer, eu estou aqui no lugar tal, na rua tal, esquina da rua tal, com rua tal, que foi ontem que aconteceu aqui um atropelamento e tal, e tal, e tal, explica tudinho para um telespectador que não está sabendo do que está acontecendo, ele explica tudinho. Aí ele fala aqui para Deus, como se Deus não soubesse, eu estou aqui, e eu estou no lugar, Senhor, onde as moças locais vêm tirar água do poço, é o costume delas fazer isso, eu estou bem aqui. Então, é uma oração muito gostosa que esse homem faz a Deus. Esse nível de detalhes, acho eu, parece indicar que, além de um modo muito respeitoso que ele usava com Deus, como ele usou no começo da oração, vocês viram, até envolvendo Abraão e tudo, mas ao mesmo tempo, parece que ele tinha o costume de orar e conversar com Deus, detalhes, contava detalhes da vida dele. A oração de quem usufrui da comunhão com Deus, ela é extremamente reverente e, ao mesmo tempo, ela é muito informal. Pode parecer contraditório, mas não é. Informalidade não significa ausência de reverência, de respeito, de reconhecimento de uma autoridade de um para com o outro. Não. A pessoa pode ser informal e, ao mesmo tempo, muito respeitosa com o outro. Com Deus, a mesma coisa, obviamente, guardadas as proporções. Mas eu acho que uma oração formal, mesmo reverente, respeitosa, não sei se aquece muito o coração do nosso Deus, não.
O Haroldo, pastor Haroldo, costumava contar uma história de alguém que estava pescando dentro de uma canoa com a sua linha dentro d'água e orando em voz alta a Deus. Aí beliscou o peixe, fisgou a linha e disse: Senhor, um minutinho aqui que eu tenho que pescar esse peixe, que esse é grande. E ele contava isso quase com inveja, mostrando como se tivesse, não inveja, mas elogiando e admirando o tamanho da intimidade de um homem, não como crítica. É que chega a dizer: Senhor, só um minutinho que eu vou pegar esse peixe aqui, depois a gente volta para conversar. Então é intimidade muito grande. Agora, intimidade não é uma coisa que se conquista do dia para o outro. Você não vai chegar para o irmão agora, antes de sair daqui dessa sala, e dizer: rapaz, a partir de hoje eu vou ser íntimo teu, e tu vai ser íntimo meu. Eu disse: como é? Para lá. Não, você não anuncia que vai ser íntimo de alguém. Você conhece uma moça e mal imagina que um dia ela vai ser sua esposa. Mas até chegar lá, passou muita água embaixo da ponte, muita conversa, e a intimidade foi aumentando, como entre dois amigos, como entre duas pessoas que têm intimidade e grande amizade. Então, essa sugestão que eu estou dando aqui é para você, não é para aplicar hoje, de uma maneira assim mecânica, dizer, a partir de hoje eu vou me considerar um íntimo de Deus e vou ter intimidade com Deus. Não. Mas você pode assim: a partir de hoje eu vou conquistar essa moça, porque eu estou pretendendo, estou gostando do jeitão dela, do jeitinho dela, melhor dizendo, do sorriso dela, eu vou querer namorar com ela. Já é um passo, né? E vai, eu vou noivar agora com essa minha namorada, eu vou casar logo. Então, eu vou querer me aproximar do Senhor Jesus Cristo, do meu noivo, meu marido, mais, e mais, e mais. Aonde eu vou chegar nesta intimidade com Ele, Ele sabe. É o Espírito dele que vai fazer esta amizade crescer. Já existe a amizade, mas crescer, essa intimidade, melhor dizendo. E você pode ter certeza, aí vamos dizer, uma vantagem do crente. Olha para a moça, não sabe se a moça vai querer. Olha para o rapaz, não sabe se o rapaz vai querer. Mas quando se olha para Cristo, o crente olha para Cristo, ele já é o noivo. Ele já demonstra que quer. Ele já mostra que quer. Ele mostra que, num certo sentido, e usando com cuidado a palavra, ele até anseia pela intimidade dele conosco. Porque ele diz para o Pai: do jeito que nós somos, eu e tu e eu queria que eles fossem em mim, e eles em ti. E é um jogo de palavras ali, triangular, fantástico que Cristo faz. Ali João 14, 15, 16, 17, naqueles capítulos ali concentradíssimos, ele fala da intimidade que ele gostaria que os crentes tivessem com ele. Então vá lá, meu irmão, vá lá, minha irmã, aumente a sua intimidade com Cristo. Toma decisão, sim, de começar um processo que você não pode imaginar o resultado disso na sua vida, muito acima do que você pode imaginar de maravilha. Último, ele fez um plano para Deus dar indicação quanto à moça certa. Senhor, vamos fazer aqui, eu vou fazer um plano aqui. Eu vou pedir água à mulher. Se ela disser só, tudo bem, está aqui água, não prestou. Agora, se ela disser, tudo bem, eu vou te dar água, aliás, ainda vou dar água para os teus camelos, essa é a mulher. E alguém observou uma coisa curiosa: vocês têm ideia do trabalho que é dar água para um camelo sedento? Você sabe quantos litros d'água um camelo bebe? Então, eu achei interessante essa observação. Mostra algo fantástico da mulher, uma disposição enorme de serviço, de trabalhar, de ajudar. Porque dar água a um camelo não é dar água para um gato, não. Com certeza não é tirar um camelo da sede. E eram vários. Seja como for, ele fez um plano com Deus e colocou este plano diante de Deus. Gideão fez isso com a lã, lá fez, desfez e fez, foi meio complicado ali, mas fez.
Então, não há orientação bíblica para esse tipo de plano pessoal com Deus. Então, eu sugiro muita cautela, mas é muita. Nós não estamos naquela época. Abraão foi chamado diretamente por Deus, que era o patrão daquele homem. Ele estava vivendo num ambiente, numa conjuntura diferente. Então é importante, não é qualquer coisa na Bíblia que aconteceu lá, vai acontecer aqui. Cuidado. Então esses planos com Deus, se acontecer isso, eu faço assim, então ali eu faço assado, isso é indicação de que Deus prometeu isso, porque muito cuidado, eu diria até evite, para ser franco. Mas não posso dizer é errado, e é proibido, e é antibíblico, para a época de hoje, e de jeito nenhum, não posso dizer isso. Porque o crente tem liberdade em Cristo, e Deus não está amarrado quanto a essas coisas, comprometido com a palavra dele, sim, mas não há uma indicação bíblica sobre isto aí, e às vezes é mais questão de personalidade, que a pessoa gosta de fazer esses testes e coisas assim. Tem crentes que gostam de ver milagres, que tem muito mais gosto o irmão dizer, hoje de madrugada eu tive uma revelação de Deus. Tem muito mais peso isso do que uma pregação do pastor puramente bíblica. Isso aí qualquer um faz. Mas ver Jesus Cristo de madrugada me mandando um recado, isso é raro. Então tem milhões de crentes salvos. Milhões não crentes, mas milhões de crentes salvos que estão iludidos com esse tipo de dia a dia na vida cristã, buscando sinais, buscando essas coisas fantásticas, buscando esses planos com Deus, e vendo Deus, né, nesses planos todos aí, nessas revelações espúrias, em sua quase totalidade. Eu não ouso dizer totalidade, mas dá vontade, mas não ouso. Mas procure fazer seu plano diante de Deus assim: Senhor, eu vou ser o mais fiel possível, e Tu me abençoas da maneira como Tu queiras. Eu confio na Tua justiça, na Tua graça, na Tua fidelidade. Então me ajuda a ser muito fiel, e eu sei que Tu és fiel, mas a Tua fidelidade muitas vezes não é mostrada de uma maneira meio assim como nós pensamos em termos humanos. Fez um favor aqui, fez um favor lá, fez um favor aqui, esse troca, não é assim com Deus. Então muito cuidado quando for fazer planos que envolvam a ação de Deus de lá para cá. Eu faço isso e tu fazes aquilo. Cuidado, seja fiel, e Deus já é fiel e vai lhe dar o melhor para você, mesmo que venha com provações, ou que não venha com provações, não importa, Ele é fiel e sabe para fazer do jeito que Ele quer. Que Deus nos abençoe com tantas lições. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que Teu Espírito Santo tenha nos ajudado a aplicá-la, e que nós possamos viver hoje pensando, aplicando, vivendo essas coisas, aplicando de uma maneira cuidadosa e com a Tua sabedoria. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.